hoje alguns momentos do meu livro Frases e Mensagens Especiais, vou chamá-lo assim. Vou começar com minha vida infantil. Quando criança, estudei na escola do professor Marcelino, onde lá a razão e a verdade era palmatória. Todas as crianças apanhavam, não só de bolo, como também tomava tapões, bufetões, pescoções. Tudo isso com a anuência dos pais, que achavam que aquilo era educação. Pois é. Mas eu era uma criança que não gostava de apelidos e por isso eu brigava muito. E por causa das minhas brigas, além de apanhar, ficava preso na escola durante muito tempo. Por isso minha mãe resolveu me tirar dessa escola. E fui estudar na escola do professor Adolfo. Na realidade, quem dava aula era o professor Umbilino Ribeiro. Ele era calvo, barrigudo, bonachão e gentil. Era realmente um gentleman. O professor Umbilino me traz muita saudade. E no meu primeiro dia de aula, ele fez a seguinte frase: Senhor Aloísio, aqui o senhor não vai ser meu aluno, vai ser meu amigo. Que diferença eu senti. Eu fiquei todo garboso, amigo do professor. Daí eu mudei o meu jeito de viver, passei a me dedicar somente aos estudos, estudar tudo que era possível. Eu queria ser o melhor da classe, então só me interessava isso, só porque o professor era meu amigo. O professor Belino, ele citava algumas frases para que nós fizéssemos a interpretação. E ele citava os autores. Foram muitas, mas eu me lembro de uma importante. De Alexandre Herculano. Antes sejamos breves que prolixos. E aí ele explicava a frase detalhadamente e fazia com que nós também as interpretássemos. No fim, ele disse: fale tudo, mas fale pouco. E eu hoje, inclusive, estou aprendendo isso. Hoje que o momento é de internet, que o espaço é curto, eu preciso falar tudo e falar pouco. Foi uma grande aprendizagem. Pois é. E outras frases se seguiram, eu ouvindo, eu lendo. Lá no curso de ginásio, tive um professor de latim, professor Fernando. Ele, antes de dar aula, efetivamente, a gramática latina, ele escrevia uma frase no quadro e dizia que era o aperitivo da noite. E uma delas, ele escreveu lá: Quod capta totis sensus. O que significa isso? Cada cabeça é um sentimento. Isso traduzido do latim para o português ao pé da letra. Mas traduzindo no normal, no popular, quer dizer, cada cabeça é um mundo. E é. Nós vimos hoje, vamos dar alguns exemplos políticos. Nosso parlamento tem 594 parlamentares. Cada cabeça dele é um pensamento diferente. Nós temos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Cada cabeça dele é diferente do outro, cada um pensa de uma forma. Então, essa frase é muito importante: cada cabeça é um mundo. E se você pensar, em qualquer ramo da atividade humana, você vai ver que cada cabeça pensa diferente. Ainda no meu curso, já de licenciatura, vi o meu professor de filosofia falar: todo adolescente tem um fardamento, que use, contanto que não feda. Quando ele diz contanto que não feda, ele se referiu não só ao odor, mas como comportamento. As pessoas usam a sua roupa, usam o seu fardamento, mas precisa ter um comportamento decente, o comportamento do lugar onde ele pisa, onde ele permite, onde ele está sentado, onde ele vive. Isso é que sempre queria dizer o professor de latim, o professor de filosofia, o professor Padre Pinheiro. E foram tantas outras frases na escola, mas eu prefiro falar poucas, para falar tudo. Mas vamos contar uma história bíblica. O rei Salomão
chegou no seu reinado, na sua sala, duas mulheres, uma chorando copiosamente e a outra com a criança no colo. Ambas diziam que a criança pertencia a ela, que eram seus filhos. Com a sua sabedoria, o rei Salomão colocou a criança numa mesa e pediu um facão. Dei-me o facão, abrirei a criança em duas bandas e darei uma banda a cada uma. A que chorava copiosamente, não, majestade, dê tudo para ela, não precisa cortar a criança, pode dar para ela. E o rei Salomão viu que ela é que era a verdadeira mãe e disse: tomai que o filho é vosso. Se o rei Salomão não tivesse aquela ideia e lançasse aquela frase que ia cortar a criança ao meio, essa história não acabaria do jeito que acabou. A verdadeira mãe foi quem ficou com o filho. E houve frases pelo mundo afora, os grandes escritores, filósofos, historiadores, guerreiros, militares, frases que transformaram naquele instante sua vida e seu empenho junto aos seus comandados. Vou citar Alexandre da Macedônia, ele fez vários pronunciamentos, mas eu vou citar apenas uma. Ele chegou na cidade que se chamava Górdio, e lá existia um amaranhado de nós. E a lenda dizia: quem desatasse aqueles nós, governaria os dois mundos, ou seja, a Europa e a Ásia. Ele era uma pessoa inteligente e não ia ficar diante dos seus 120 mil soldados desatando nós. Ele pegou sua espada e disse: o que não se desata-se, corta-se. E cortou o amaranhado de nós e dominou os dois mundos, ou seja, a Europa e a Ásia. Isso foi Alexandre com a sua simples frase que ele disse: o que não se desata, corta-se. E partiu para o seu empreendimento na guerra. Lá na Idade Média, a Inglaterra dominava o mundo, principalmente os países do seu Reino Unido. E com ele lá tinha a Escócia. E houve um decreto do rei que os pobretões, os aldeões que casassem, daria suas esposas para passar a noite com os donos da terra, na noite de núpcias. E aconteceu isso diversas vezes. E um desses aldeões não concordou, mas a esposa dele foi degolada pelos donos da terra. Ele jurou vingar-se daquilo e vingar-se da Inglaterra. Empreendeu uma guerra contra a Inglaterra. A Escócia, pequena Escócia, empreendeu uma guerra contra os ingleses. E um dos aldeões era William Wallace. Ninguém o conhecia, mas ele resolveu empreender uma guerra contra a Inglaterra. E chamou seus amigos para esse empreendimento. E um deles disse: morreremos todos. E disse William Wallace: sei que morreremos todos, mas é melhor morrermos com liberdade do que morrermos calados. E a Escócia empreendeu uma guerra contra os ingleses e conseguiu ser independente. Hoje a Escócia é independente da Inglaterra, exatamente por uma pequena frase. Uma frase de William Wallace, lá na Idade Média. Vamos voltar ainda à Idade Antiga. Marco Antônio apaixonou-se por Cleópatra e ficou no Egito. Não quis mais voltar a Roma. E mandou uma correspondência para o Senado romano. E nessa correspondência ele dizia: quando eu morrer, quando eu não mais existir, quero ser sepultado na minha querida Alexandria, junto com os meus amigos egípcios. Isto foi motivo para que Otávio empreendesse uma guerra contra Marco Antônio e Roma
empreendesse uma guerra contra o Egito. Conclusão da história. Marco Antônio suicidou-se, Cleópatra também suicidou-se, e Roma ganhou o Egito para si, só por uma mensagem de Marco Antônio. Talvez, se ele não tivesse feito aquele pronunciamento, nada teria acontecido a ele. E nada teria acontecido nesta guerra, mas foi somente uma pronúncia de Marco Antônio. Vamos voltar para os tempos modernos. Napoleão Bonaparte era um suboficial do exército francês. Queria ser um grande general francês. Mas ele se apaixonou por Désirée, que era filha de uns comerciantes de seda. Ele se viu atrás de um balcão cortando seda e enrolando seda. Não era isso que ele queria ser um general. Aí seduziu a filha do general, Joséphine, terminou casando-se com Joséphine. E por ser filha do general e ele ser um suboficial do exército, conseguiu galgar a patente de general. E como general, tornou-se um grande conquistador e tornou-se o imperador da França. Ele coroou a si próprio, não permitiu que ninguém tocasse na sua coroa e disse: esta coroa Deus me concedeu, ai de quem nela tocar. E coroou a si próprio. Mas Napoleão tornou-se um terrorista em toda a Europa. Mas no fim da vida ficou frágil e ficou exilado, mas não quis se entregar de qualquer maneira. Ele não se entregaria porque ele era orgulhoso. Mas nos seus momentos finais, ele resolveu terminar com aquele drama da sua vida. Mandou chamar Désirée, o grande amor da sua vida. E ele disse: durante toda a minha vida, fui preso pelo seu amor. Hoje, liberta-me de tudo, entregando a ti a minha espada. E foi assim que Napoleão se entregou, depois de estar exilado na ilha de Santa Helena. Voltando à Idade Antiga, Roma empreendeu uma guerra contra Cartago, um pequeno povoado que foi fundado por uma princesa fenícia, Elisa Dido. Mas esse pequeno povoado transformou-se numa grande nação. E isso incomodava os romanos, porque era caminho dos romanos, tinha que passar por Cartago. E por isso os romanos resolveram entrar numa guerra com Cartago. Foi a chamada Guerra das Guerras Púnicas, que foi escrito por Heródoto. E lá, na primeira batalha, os romanos ganharam a guerra, ganharam a batalha. Mas deixou que os soldados ficassem nos bordéis, bebendo e brincando e se divertindo. O que fez Aníbal, o general cartaginês? Fugiu para as montanhas, conseguiu formar um novo exército e voltou a brigar, a lutar contra os romanos. E com isso conseguiu ganhar a segunda batalha. A primeira perdeu, a segunda ganhou. Falou com o general, comandante das tropas romanas, que chamava-se Atílio Régulo. E lhe disse: vá ao Senado Romano e diga ao Senado Romano para acabar com esta guerra, porque isso está nos causando sérios prejuízos. Se você não isso fizer, volte aqui para receber o castigo merecido. E Atílio Régulo chegou em Roma e disse ao Senado Romano: não acabe com a guerra. Matem todos os habitantes, derrubem todos os prédios, acabe com tudo. Não deixe uma pessoa, nem uma pessoa, nem um prédio em pé. Estava feita a mensagem de Atílio Régulo para o Senado. Mas ele tinha que cumprir a sua promessa, voltar a Cartago. E lá em Cartago, ele foi colocado dentro do barril cheio de prego e ferro, e enrolado e jogado numa ribanceira, onde ele morre.
E enfim, Cartago foi derrotado pelos romanos e sua cidade foi toda arrasada, seus moradores foram todos mortos. Uma simples frase isso aconteceu por uma simples frase de Atílio Régulo lá no Senado romano. Fez com que os romanos tivessem essa atitude de acabar com a cidade de Cartago. Isso foi na Idade Antiga. Vamos lá para ainda na Idade Moderna. O rei Henrique VIII, Duque de Bourbon, no seu majestoso palácio, ele era dono de todas as mulheres que ali existiam. Quis se envolver com uma francesa chamada Ana Bolena. O que disse então Ana Bolena a Henrique VIII? Comigo é diferente. Só doce casar. Foi essa a frase de Ana Bolena. Ele ficou doido. Ele estava apaixonado pela mulher. Ele queria de qualquer maneira possuir Ana Bolena. Então o que ele fez? Ele criou uma religião, porque ele não podia se casar pela religião católica, era proibido, como é até hoje, 2 casamentos. Ele criou uma religião católica chamada anglicanismo, que existe até hoje no mundo. A hora anglicana, que ainda existe aí nos rádios. Pois é. Depois de casar com Ana Bolena, ela não lhe deu um filho de que ele precisava. Deu uma filha, que foi Elizabeth I, isso no século XV. Isso o revoltou muito. Ele então a condenou por crime de incesto, alegando que Ana Bolena teve relações sexuais com seu irmão, cometeu um crime de incesto e mandou decapitá-lo. Isso tudo aconteceu porque Ana Bolena disse a ele: comigo é diferente, só dou se casar. E hoje nós temos a rainha Elizabeth II, que é do século XX, mas a outra foi do século XV, descendente de Henrique VIII. Tem que beber água. Sim. Vamos voltar para o Brasil. Vamos falar de Dom Pedro I. Dom Pedro I apaixonou-se por uma dançarina francesa. Mas Dom João VI não permitiu que ele tivesse esse relacionamento e mandou deportar a dançarina. Dom Pedro ficou revoltado e procurou seu pai e disse: o senhor não respeita meu sentimento. Por que o senhor faz isso? E Dom João VI disse: príncipes casam-se com princesas, reis casam-se com rainhas. E que disse Dom Pedro para Dom João VI? E por que o senhor casou com a vadia? E disse Dom João VI: quem quer ser rei tem que correr esse risco. Sabia que Carlota Joaquina era assim que Dom Pedro tratava de vadia, porque ela tinha vários amantes na corte. E essa simples frase de Dom João VI acabou com o casamento, acabou com o relacionamento de Dom Pedro I com a dançarina francesa. Vamos falar algumas frases musicais, que até gosto muito de algumas frases musicais. Eu sempre me sinto até triste quando ouço essa música, mas diz assim: como é fácil a gente lembrar, como é difícil a gente esquecer. Quando eu lembro, eu quero chorar. Se não esqueço, eu vivo a sofrer. É uma frase que toca muitas pessoas que já perderam seus entes queridos. Mas eu vou falar de frases caseiras. A minha mãe dizia assim: o destino é cego e dele ninguém foge. Isso era a ideia de minha mãe. Mãe Preta, que era minha avó, ela dizia: tudo tem seu tempo e sua boa hora. Eu sempre acreditei nisso. Sempre acreditei que as coisas só acontecem com a gente na hora certa, no tempo devido. E minha mulher, que não tinha muita escolaridade, mas ela era uma sábia.
ela dizia as coisas que eu nem pensava até quando ela podia falar isso. E no enterro da sua mãe, ela olhou e disse: até hoje eu não sabia quanta saudade doía. Hoje eu me lembro sempre dessa frase e digo também, até hoje eu não sabia quanta saudade doía. E às vezes, quando eu estava com qualquer problema, chegava em casa descontrolado, ela dizia assim: repita comigo, coisas boas virão com certeza. E eu a repetia. E daí a pouco aparecia elementos suficientes para esquecer tudo aquilo que havia tido comigo durante o dia no trabalho. Quantas vezes eu dizia: não tenho dinheiro. Aí ela brincava comigo. Ela dizia: homem que não tem dinheiro mora na pedra furada. Quando a mulher não quer ele, larga e dá uma risada. Aí ela dava uma gargalhada imensa e eu também gargalhava com ela. Era frases fantásticas que minha avó fazia. Ela sempre tinha uma coisa assim de bom que eu gostava de ouvir. Já quando doente, ela certo dia me disse: obrigado, meu marido, por você ter cuidado de mim. E eu disse: não, minha mulher, sou eu quem lhe agradeço você ter permitido que isso acontecesse. Isso para mim foi muito, feriu muito quando ela me dizia que obrigado por eu cuidar dela. Era obrigação minha, não só pelo amor, pela amizade, mas por tudo que ela tinha feito de bom para mim. E é impossível a gente lembrar tantas frases, mas ainda vou falar uma só. Calil Gibran Calil, ele disse: quando o amor vos chamar, seguiu, mesmo em caminhos espinhosos e escarpados. Muito obrigado. Então você acha, seu Luiz, que às vezes o destino é algo que acontece sem uma... Acontece porque está predestinado, não é? Exatamente. Para mim existe uma predestinação. Existe uma predestinação. E no caso assim, das doenças, vamos supor que acontece aí. Você acha o quê? Que as pessoas, já é o destino que marcou aquilo ou porque as pessoas não tomaram cuidado? Como eu disse, algumas coisas são provocadas pelas próprias pessoas, que fogem dessa regra. Por exemplo, as pessoas sabem que se vai ficar sem máscara, vai ficar doente. Eles ficam. As pessoas sabem que vai tomar cachaça, pode ficar doente, eles tomam. Isso foge à regra. Mas de um modo geral, não. No decorrer da vida, você segue a sua vida com o destino dizendo o que você vai ter na sua vida. Eu acredito nisso. É igual algo que possivelmente vai acontecer no cenário brasileiro, né? Isso. Da epidemia. No caso, cientistas afirmam que há possibilidade de ter uma terceira onda ainda mais agressiva do que as últimas. Aí a população se reivindica, achando que a culpa é dos empresários, é do governo, por estar flexibilizando as medidas restritivas. Mas não esquece que o cuidado tem que partir de nós, né? De cada um de nós. E se a gente partir desse pressuposto, em 1919 houve a gripe espanhola que matou 50 milhões de pessoas, sem medida restritiva, sem o governo se importar com nada, matou 50 milhões de pessoas. Estava previsto para matar 50 milhões de pessoas, matou 50 milhões de pessoas. Hoje eu sei que no Brasil, no mundo hoje, vai morrer quase isso. Vai morrer quase 50 milhões de pessoas. Porque essa pandemia não vai acabar agora, não vai acabar esse ano. Ainda vai durar muito tempo. Quer dizer, não vai demorar com toda essa intensidade, né? Porque quando vai chegar a vacina, vai vacinar as pessoas, vai melhorando, mas a doença já está aí. Você acha que essa doença vai embora? A tuberculose foi embora, o câncer foi embora, a ebola foi embora, a AIDS foi embora. Todas as doenças não foram embora, elas estão aí. Aprendemos a lidar, a conviver, não é? Exatamente, aprendemos a lidar, a conviver.
E eu faço até trago até essa reflexão para o senhor debater. Temos praticamente quase, né, 2 anos dentro desse cenário pandêmico. E ainda, infelizmente, é comum ver que prefeito, subprefeito, jovens, pessoas no geral estão curtindo sem uso de máscara, aglomerando, fazendo festas coletivas. Hoje, o prefeito de Salvador, o Bruno Reis, ele falou que não tem mais como evitar, eles não têm mais estrutura para evitar as festas e os eventos que acontecem em Salvador. O que o senhor acha? Eu acho que é difícil mesmo, é difícil. Você imagina, Salvador não é uma cidade pequena, mas não é tão grande. Não é tão grande, mas não é tão pequena. Você acha que a estrutura da prefeitura, da Guarda Civil, da Polícia Militar, vai ter estrutura para todas as noites sair em todos os bairros, em todas as ruas? É impossível. Falta a consciência do povo. Você vê que na Santa Cruz todo dia tem festa. Na Vale das Pedrinhas todo dia tem festa. No Nordeste todo dia tem festa. O prefeito mesmo não tem como controlar. A gente volta, né, para tentar diagnosticar, né, analisar a raiz do problema. Aonde que nós, como brasileiros, como cidadão, erramos? Porque há quase 2 anos, uma doença grave que está ceifando vidas, famílias, não é quantidade, são pessoas. Isso. Estão perdendo sua vida. Aonde é que está a raiz do problema? Assim, 2 anos, com medidas, com Sim, mas aí informações. A raiz do problema é 2 anos não é no Brasil, é 2 anos no mundo. É 2 anos no mundo. Nem os próprios cientistas, estudiosos, têm uma resposta para dar. Quem vai dar a resposta? A Organização Mundial de Saúde, ele não tem. Mas eu falo, senhor Luiz, no sentido de que se estamos 2 anos e temos acesso à informação constante, diariamente, nas mídias, nos telejornais, na pesquisa, tudo é acessível e as pessoas não seguem a risca, os brasileiros. Eu quero saber aonde que nós não erramos quando como nós cidadãos. Falamos você falando quem errou, quais as pessoas que erraram, porque nós não erramos. Nós usamos a máscara, você está aqui em casa, mas está de máscara. Não é isso? Isso. Você está se protegendo e protegendo a mim. Mas as pessoas de fora, os jovens e até adultos, e até maioridade, até também fazem isso. Você não está na cabeça deles, é difícil. Cada cabeça é um mundo, acabei de dizer, corte capta todo senso. Acabei de falar isso. Na última crise sanitária que matou quase 50 milhões de pessoas, as pessoas não tinham acesso à informação como agora. E até também a pesquisa, a medicamento, a paliativos para conter a doença como hoje, no século XXI. Aonde é que a gente pode, depois de tanto tempo, implementar ou enraizar ou plantar nas pessoas, nos jovens, nas crianças, um futuro mais conscientizado em relação ao planeta e à vida? Bom, isso cabe aos educadores. Estritamente cabe aos educadores. Isso é um problema de educação. Cabe aos educadores cuidar de cultivar a mente dessas pessoas. Desde pequenininho, aí você deve fazer isso, não deve fazer aquilo, é ruim. Mas as pessoas que já estão adultos, como é que os educadores vão falar? Quando você pega um cara com 16, 17 anos, prende na cadeia, você pode pegar ele e voltar à sociedade. Mas quando você pega um cara de 20, 25, 20, 30 anos, rodado em todo o planeta em crime, você vai poder mais conseguir melhorar ele? Não vai. Então, de base. A base é que é fundamental. É na igreja, na escola fundamental que você tem que fazer esse trabalho. Mas
você fazer um trabalho desse com adulto, como você quer pegar uns rapazes desses que brincam que ficam no paredão e levar para a escola e vai? Você acha que ele vai? Você chegar no paredão e com um lugar, uma grama fundo, você diz, olha, todos vocês amanhã deverão estar na sala de aula me esperando. Eles irão? Não. Não irão. Eu ainda reitero que, sim, a questão da educação institucional, escolar, é importante. Mas existe outra também que, devido às circunstâncias, a gente percebe a ausência, que é a educação doméstica. Que o início da pandemia trouxe uma questão, né? Uma potencialização da relação do jovem com o idoso. Teríamos que ter cuidado redobrado com os idosos, por conta que eles eram o alvo principal, né, do coronavírus. E a gente via que os jovens não estavam respeitando. Então tem que ter esse embasamento também doméstico, não é? É isso. É. Se os pais não cuidar dos seus filhos, quem os cuidará? Eles é que tem que dar educação, não faça isso, não vá para o paredão, não vá para a festa. Mas às vezes o próprio pai vai também. Às vezes ele vê na televisão as grandes aglomerações de adultos. Não é isso? Isso. A gente também destaca que quando a gente fala em paredão, a gente fala no coletivo, aglomerações. A gente não faz uma marca aqui de população, de hierarquia, não. É porque tanto as comunidades têm essas festas coletivas denominadas paredões, as pessoas também de classe alta estão se aglomerando. Mas eu acabei de falar, as pessoas de classe alta também se aglomeram. Nos seus condomínios. E você vê, e se você vai assim, é por falta de educação? Será? E essas pessoas de classe alta, de classe média, que têm acesso a todas as informações, por que eles fazem? Eles não sabem que as circunstâncias são muito terríveis, por que eles fazem? Meu amigo, é a mente de cada um. É a mente, é a cabeça. Que você não pode cortar, abrir, dizer, e tirar o miolo dele e botar outro. Fora outro ponto também, quando você fala na questão de frase de efeito, me vem na cabeça muito essa questão. Que o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Mas eu vejo que não é bem por aí, não. Quem ainda é economicamente prejudicado de classe C para baixo, já vive dentro de um contexto de deficiências problemáticos. E vindo com a circunstância pandêmica, as coisas se potencializam. É a falta de água, é o saneamento que não tem, é o desemprego que já existe. Vários agravantes que se potencializam, principalmente também na questão da saúde. O acesso é mais complicado. Mas isso aí também a gente tem que culpar os governantes. Isso. A gente tem que culpar os governantes, que eles em si é que estão com o poder na mão. Eles têm como melhorar essa questão, mas eles não melhoram. Porque são políticos. Políticos só pensam em si, mais nada. Mas que o político pensa na população, ele pensa naquela população que vai votar nele. Só isso. Mas eles têm a faca e o queijo para melhorar essa situação. Eles podem construir escolas boas, de qualidade, escolas fundamental, média, primeiro grau, segundo grau, mas ele não faz isso. Eu gosto de abrir esse parênteses porque a gente não pensar que a circunstância de Chico é igual de Francisco. Chico pode ter deficiência onde que mora, como dificuldade de marcação no exame, um leito, um gripário cheio, a superlotação. Eu disse aí, quem é o culpado? Verdade. E o rico pode ter um tratamento ainda diferenciado, no qual ele tem acesso a procedimento que pode pagar 15, 20 mil por dia ou por mês. Então a gente tem que ter cuidado nessas ideias, né? Isso. Então, seu Luísa, para fechar essas frases de efeito, qual é a frase de efeito que o senhor deixa para todas as pessoas que estão acompanhando esse vídeo?
Cuidem-se para que tudo melhore. Cuidem-se, cuide das pessoas. Cuidando em si, estará cuidando também as pessoas. E aí evitará de que um mal cresça nesse sistema nosso, no nosso país, e melhore essa pandemia. Ou acabe, né?